Oi pessoal, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Eu tô aqui para poder fazer resenha desse livro que se chama O Manual do Guerreiro da Luz, tá? É um livro do Paulo Coelho. Ele foi publicado, em 1997 e a editora Gold LTDA, que é uma editora de Barueri, São Paulo, eles tiveram a ideia de lançar uma coleção, chamada Coleção Paulo Coelho, com os maiores sucessos do autor, tá? Essa coleção veio a público em 2005. Por sinal, eu tô com vários livros dessa coleção. Então vocês vão ter muitos livros aqui do Paulo Coelho para eu falar para vocês, fazer resenha também e falar também a minha opinião sobre. Bom, agora eu vou ler a sinopse aqui desse livro, que diz: a partir da história de um garoto que aprendeu a silenciar a mente para ouvir os sinos de um templo sagrado escondido no fundo do mar, o livro aborda temas como coragem, disciplina, fé, confiança, escolhas, responsabilidade, amizade e gratidão. Gente, eu achei esse livro muito, muito legal. Ele é um pouco diferente dos livros do Paulo que eu tô acostumada. Eu meio que fiquei mal acostumada com essa questão assim de personagens, de grandes acontecimentos, de grandes reviravoltas, dessa coisa assim do Paulo tá surpreendendo a gente, de certa forma. Ele tá ali com uma narrativa só, e aí do nada, joga-se um acontecimento que muda a nossa percepção das coisas e o próprio sentimento do personagem sobre as coisas e o que ele vai fazer da vida dele, sabe? Eu sinto muito essa pegada nos livros do Paulo, porém nesse livro eu não senti isso. Eu achei até um pouco monótono, para ser bem sincera assim. Dos livros do Paulo que eu li até hoje, esse é o livro assim mais paradinho, assim. Eu acho que isso acontece porque, comparado com os outros livros, que é mais uma pegada literária assim e romancista, esse livro ele fala um pouco mais sobre temas de espiritualidade, sobre relacionamentos, no geral da sociedade, familiar e tudo mais. Mas também ele fala muito sobre o desenvolvimento pessoal e meditação, sabe? Então, assim, ele é um livro que os acontecimentos, as coisas principais dele não estão do lado de fora. Não é exatamente o que está acontecendo com o personagem, mas é como ele vê o mundo, como ele sente as coisas. Para vocês terem noção, o livro ele começa com o personagem ainda criança. Eu não lembro exatamente agora a idade do personagem, Eu tenho mania de ler mais de um livro por vez. Então, na hora de fazer resenha pra vocês, eu acabo deixando uma coisa ou outra escapar. Mas, enfim. Eu acho que, se eu não me engano, era 11 anos de idade que o personagem tinha. E aí, conta a história desse menino que tinha 11 anos de idade. Ele tava brincando com os amigos dele, próximo ali à praia. E ele acaba vendo uma figura diferente naquele lugar. Quem era essa figura diferente? Era uma mulher muito bonita. Ela é uma mulher muito bonita, vestida de azul, com vestido longo. Ela estava com um véu escondendo, o cabelo. Ela tinha um rosto assim muito diferente. Enfim, ela era uma mulher muito bela. E a forma, tanto a forma física, dela, e principalmente a forma como ela estava arrumada, era uma coisa assim muito surreal, assim, para aquela localidade. Então isso acabou chamando muita atenção do menino, que acabou se aproximando para ver mais de perto. A mulher super simpática acaba puxando o assunto com ele e eles ficam conversando. E nisso que eles ficam conversando, ela acaba contando pro menino que ali, mais para perto das pedras, dá para ver um templo, gente. E que o templo é muito bonito. E que, se ele prestasse atenção, ele escutaria os grandes sinos, desse templo. Bom, o menino ficou super curioso, porque afinal ele nasceu e cresceu naquela região e nunca tinha visto templo nenhum e nem ouvido falar de templo nenhum. Então ele correu em direção às pedras, assim. Quando ele estava lá no alto, ele olhou em direção assim ao mar, e a única coisa que ele viu, foi o horizonte, foi o céu muito bonito, o mar,
aquele mar assim bem bonito, sem fim, né? Com o sol refletindo assim na água, uma visão muito bonita, por sinal, muito poética, mas a questão é, e o templo? Cadê o templo? Não tinha templo, entendeu? E o menino desceu de lá frustrado e ele queria falar com a mulher, mas a mulher tinha desaparecido, né? E depois disso ele ficou ali cerca de 2 meses, só pensando nisso e voltando naquele lugar todo dia, tentando achar o tal templo. Até porque quando ele chegou em casa e contou da frustração dele para a família dele, contaram para ele que de fato existia um templo ali, sendo que esse templo ele acabou sendo tomado pelas águas do mar, então ele acabou afundando. Então assim, só as pessoas mais antigas, né, daquela região ali, daquela aldeia, chegaram a ver o templo, né, na ativa, mas que ele realmente existiu, sendo que não era mais possível ver ele. Porém, algumas pessoas, principalmente, né, os trabalhadores do mar, ou seja, os pescadores, as pessoas, né, que andavam mais ali de barco, tudo mais daquela região, escutavam, né, o som dos sinos. E aí o menino pensou assim, bom, já que não dá para eu ver o templo, eu pelo menos vou ir para ouvir o som dos sinos. E aí ele ficou por cerca de 2 meses indo lá todo dia, né? E aí, as primeiras vezes que ele foi, ele saiu dali revoltado, porque ele não viu nem ouviu nada. E aos poucos, quanto mais ele ia percebendo coisas diferentes, né? E assim, ele ficava tentando prestar atenção no sino, mas aos poucos ele foi prestando atenção, silenciando, né, a mente dele, ou seja, entrando no estado meditativo, e começou a contemplar a beleza daquele local. Então ele começou a prestar atenção no barulho, né, e no movimento das ondas, de vai e vem das ondas. Ele começou a prestar atenção no revoar dos pássaros, no barulho do vento, no movimento das nuvens, na mudança de cores do céu. Então assim, ele começou a admirar e a encontrar naquele lugar um lugar de paz, entendeu? Então todas as vezes que ele queria ficar sozinho, que ele queria pensar na vida, ou simplesmente queria admirar a paisagem mesmo, ele ia para lá. Mas ele conseguia aos poucos, né? Ele começou a ampliar a audição dele, de escutar as pessoas brincando ao longe, de escutar os pescadores, de escutar os pássaros, as ondas, como eu falei, mas ele nunca conseguia escutar os sinos, né? E depois de 2 meses disso, ele acabou desistindo e voltando a brincar com as crianças, né, da idade dele, né? Os amiguinhos dele da aldeia. Nesse tempo, né, ele foi muito zoado pelas crianças, mas com o tempo as crianças foram deixando aquela história de lado, dele ficar indo lá ouvir os sinos que não existiam, tudo mais, então passou, ok. Anos se passaram, ele se tornou um homem, ele tinha saído, né, da aldeia e acabou retornando, e aí ele teve a ideia, gente, de ir naquele local para poder relembrar um pouco da infância dele, né? E saber se ele teria o mesmo sentimento, né, de paz, de gratidão que ele tinha com aquele local. E aí, gente, que acontece o milagre, ele começa a ouvir realmente os sinos, né? E aí ele fica muito feliz com isso, né, de como a percepção dele estava ampliada ao ponto dele realmente conseguir escutar os sinos. E aí quando ele escutou os sinos, ele percebeu que aquilo não era uma lenda, né, que era realmente uma coisa que existia, que talvez naquele momento que ele tentou quando era mais novo, talvez só não tivesse pronto para isso. Uma coisa que eu achei bem legal é que logo depois dele começar realmente a escutar, né, os sinos, ele acabou reencontrando a tal mulher misteriosa na praia. E pasmem, gente, ela estava vestida igual e a aparência dela permanecia igual. E ali já tinham se passado muitos anos, entendeu? Então, assim, para vocês verem, ele era uma criança, né? Ele retornou um homem feito já. Então, assim, era humanamente impossível a mulher estar daquela mesma forma, né? E usando as mesmas vestes e tudo mais, com aparência exatamente igual. E aí ela fala pra ele que estava esperando por ele e que sabia que ele iria retornar.
ela entrega para ele um caderninho azul e um lápis ou uma caneta, algo assim, e pede para ele fazer umas anotações. E aí, essas anotações, gente, se chama O Manual do Guerreiro da Luz, né? E aí ela começa a falar várias instruções, né, do que é ser um guerreiro de luz. E nisso que ela começa a falar do que é ser um guerreiro de luz, ela começa a levantar vários questionamentos, tanto no homem que estava anotando, quanto em nós mesmos, entendeu? Porque, assim, ela fala bastante sobre relacionamento, sobre família, sobre fé, sobre desenvolvimento pessoal, sobre despertar, né, espiritual, despertar da consciência. Então, assim, ela aborda vários temas muito, muito importantes, né? Eu acabei dando mole aqui de não fazer a anotação, mas deixa eu ver aqui se eu consigo achar na sinopse a página que tem as instruções. Porque, assim, são bem interessantes, entendeu? Uma das partes fala que todo guerreiro da luz já sofreu muito, né? E já passou por várias situações que ele teve que aprender com aquelas situações para conseguir evoluir. E eu achei, assim, bem interessante, né? Porque a gente acha... Agora acho que eu não vou... Ai, gente... Achar com uma mão só está complicado. Mas enfim, não tô achando aqui, mas eu vou falar pra vocês. Vou fazer essa gambiarra aqui pra não ficar tanto esse reflexo. E aí o que acontece? Ela fala das situações do dia a dia, né, que todas as pessoas passam, né? Com essa diferença das pessoas que passam por diversas situações e não evoluem, continuam a passar pelas mesmas situações, às vezes cada vez sendo piores, né? E as pessoas que realmente aprendem, né, com essas situações, evoluem e chegam ao ponto de conseguir ser luz na vida das outras pessoas. Então isso é uma coisa bem interessante mesmo. Se vocês derem um Google, né, escrever assim, o Manual do Guerreiro da Luz, Paulo Coelho, vocês vão ver que vai aparecer um monte de frases, um monte. Eu só não vou pesquisar agora aqui para falar para vocês, porque eu tô gravando com o celular, não tem como fazer isso ao mesmo tempo. E o meu tablet, ele tá sem bateria. Mas, assim, tem muitas frases impactantes, muitas frases, assim, de reflexão mesmo que... É aquela coisa, te faz pensar, entendeu? Em que ponto você tá na sua vida e principalmente te ajuda de certa forma a tirar um peso assim das costas, sabe? Porque muitas vezes a gente se julga, a gente acha que, ai, nossa, para essas coisas estarem acontecendo com a gente é porque talvez a gente não esteja no caminho certo, ou talvez a gente não sejamos pessoas boas, né? E tudo mais. E aí no livro ele fala exatamente o contrário, né? Até porque as pessoas, quanto mais próximas da iluminação elas estão, elas acabam sofrendo ainda mais, né? Porque elas acabam passando por muito mais situações para ajudar elas a se tornarem pessoas melhores, né? E futuramente elas conseguirem ter empatia, de ajudar as outras pessoas, de compreenderem, né, o que as outras pessoas estão passando. Enfim, achei o livro bem interessante. Esse livro, assim, é o livro que eu li dele até agora que mais tem essa pegada, assim, de autoajuda, sabe? Os outros é bem voltado para literatura, para o romance, né, como eu disse. Mas esse, assim, pelo menos dos que eu fiz resenha até agora, esse é mais voltado mesmo para essa questão, assim, de dentro, de meditar, de refletir, de ver o que a gente está fazendo da nossa vida, sabe? Porque quando a mulher misteriosa, ela começa a narrar, né, a fazer o rapaz escrever o Manual do Guerreiro da Luz, a gente começa a se colocar em várias situações do livro. Bom, espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com amigo ou amiga que gosta desse tipo de conteúdo.
E me seguir no canal, porque toda semana tem resenha de livros novos, tá bom? Beijo, pessoal. Até a próxima.